Depois, aos 86, o lance sobre o Nanu é penalti completamente inequívoco, ou seja, não há dúvida absolutamente nenhuma, não foi nenhum choque de cabeça com cabeça, foi um choque. O jogador do Futebol do Porto foi agredido pelo jogador do Belenenses, era penalti e cartão vermelho para o jogador do Belenenses, sem qualquer dúvida. Como é que é possível que o VAR não tenha visto isto? Para mim com tantas imagens que ele tem seguramente acesso, como é que ele não conseguiu ver isto e como é que mais gente não viu, mas já lá vamos. E depois ainda na parte final do jogo há também um lance sobre o Pepe dentro da área, num canto, creio, em que ele é completamente agarrado pelo jogador do Belenenses, e um jogador agarrado dentro da área é penalti. Ou seja, por muito que se possa não querer, é penalti. O jogador não pode ser agarrado quando está a disputar a bola dentro da área. E o Pepe foi completamente agarrado e o penalti deveria ter sido marcado. Aliás, o Tribunal do Jogo foi bastante claro também nessa análise que faz. E estamos aqui a falar de forma clara de 2 penaltis e 2 expulsões. Quer dizer, qual é a equipa que consegue ganhar a um adversário quando é prejudicada desta forma? O Futebol do Porto tem um jogo contra 11, jogo contra 14, contra 15, contra 16, consoante o número de árbitros assistentes que se possam querer contar. Por isso, é muito difícil uma equipa ganhar um jogo desta forma. E depois eu compreendo que no final da partida o Sérgio Conceição venha a dizer muito bem, que o Futebol do Porto foi roubado. Não é? O Futebol do Porto foi, usando as palavras dele, o Futebol do Porto foi enganado e roubado. Foi isso que aconteceu ontem, não há nenhuma dúvida. E o que me entristece depois é que, se calhar, no final, ou seja, o Futebol do Porto empatou este jogo, perdeu 2 pontos importantíssimos na luta pelo título, e o Sérgio Conceição, para além de já ter sido prejudicado nessa situação, da sua equipa terem sido sonegados 2 pontos, ainda vai acabar por ser castigado por dizer a verdade, não é? O Sérgio Conceição vai ser castigado por aquilo que disse ontem, mas ele disse a verdade. O Futebol do Porto ontem foi roubado pelo senhor Fábio Veríssimo e pelo senhor Rui Oliveira. Não há outra hipótese, quer dizer, estes 2 incompetentes não conseguirem analisar estas coisas tão claras, eles não têm condições nenhumas para continuar a apitar jogos em Portugal, em qualquer lugar do mundo, não podem apitar mais, não têm capacidade, não são competentes para isto. É assim, ou até pior, mas eu aí já não posso dizer nada, porque não tenho provas, não posso afirmar nada, mas que eles são incompetentes, são, e ainda para mais, já não é a primeira vez, quer dizer, estamos a falar de 2 árbitros, um no VAR e outro dentro do campo, que cometem erros atrás de erros em todos os jogos, em vários jogos, quer dizer, não têm condições mínimas nenhumas para poder apitar jogos. Principalmente o Fábio Veríssimo é um árbitro pressionado, nota-se que ele, até na linguagem corporal dele, dentro do campo, é um árbitro que está pressionado, que não se sente à vontade para tomar decisões, tem medo de alguma coisa. Eu imagino que poderá ser naquelas famosas declarações do Luís Filipe Vieira, que foi em 2009, creio eu, em 2019, após um jogo contra o Futebol Clube do Porto, em que ele disse que fez depois umas declarações após a final do jogo, numa meia-final da Taça da Liga entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica, e ele disse que o Fábio Veríssimo não podia apitar mais. E o Fábio Veríssimo depois terá, não sei o que é que aconteceu, mas terá admitido o erro ao Conselho de Arbitragem e pediu uma paragem de um mês, teve 1 mês ou 2 meses parados para refletir, para fazer não sei o quê. E desde essa altura ele é um árbitro pressionado que não tem condições nenhumas para apitar jogos em Portugal. Eu não percebo como é que ele continuam a ser dadas condições para apitar jogos importantes do Futebol Clube do Porto. Não é? Não percebo como é que são erros básicos. Quer dizer, eu num dos programas anteriores eu estava a falar, foi no jogo após o Futebol Porto Benfica, estava a criticar a arbitragem nesse jogo porque foi muito prejudicado, com várias expulsões perdoadas a jogadores do Benfica, e depois um seguidor nosso, que até é adepto do Futebol do Porto, que me disse: mas vocês pensam que é fácil, peguem vocês no apito e vão para dentro do campo vocês apitar. Eu, para fazer isto, até eu dava. Até eu conseguia, para fazer estas asneiras todas, até eu ia para dentro do campo apitar. Assim é fácil, não é? Quer dizer, assim qualquer uma apita, não é? É mesmo assim. Depois, para ali, pronto, se já não bastasse isto, depois ainda há coisas que me chateiam ainda mais, que é depois chegar
no final das partidas, no final do jogo, ir ver os supostos especialistas de arbitragem, todos ex-árbitros, virem dizer, depois de verem as imagens, que isto foi um choque cabeça com cabeça e que não era penalti. Quer dizer, quando nós temos ex-árbitros que dizem isto, após verem mais imagens, após verem aquelas imagens que tu já passaste aí, o Nano a levar cotovelada, a levar uma cotovelada, a ser socado na cabeça, e eles continuam a dizer a mesma coisa. Quer dizer, eu não percebo. Ou estão de má fé, ou então são cegos. E se eles são cegos, eu não percebo como é que esta gente arbitrou em Portugal tantos anos. Quer dizer, para nós percebermos bem o nível de arbitragem que há em Portugal. Quer dizer, é ridículo. É patético dizer-se que foi um choque de cabeça com cabeça. E não foi só um ou dois. Eu tenho aqui isto tudo anotado. Ontem, os seguintes ex-árbitros e analistas de arbitragem disseram que foi choque de cabeça com cabeça. Foi o Jorge Faustino, o Marco Ferreira, o Duarte Gomes, o Marco Pina e o senhor da Sport TV, do juízo final. Todos eles disseram que foi choque de cabeça com cabeça. Quer dizer, não é preciso ter um QI muito grande, muito elevado, para perceber que se tivesse sido cabeça com cabeça, o jogador do Belenenses, com a intensidade que foi um choque, uma velocidade tão elevada, não é? Se fosse um choque de cabeça com cabeça, o mesmo que aconteceu ao Nano tinha acontecido ao guarda-redes do Belenenses, ele não tinha recuperado. Quer dizer, eu logo percebi na altura que não podia ter sido, mesmo sem ver grandes imagens, eu consigo perceber logo que não podia ter sido cabeça com cabeça, porque se tivesse sido cabeça com cabeça, o guarda-redes do Belenenses tinha ficado completamente KO, não regressava ao jogo também, não é? E ele regressou ao jogo como se nada fosse, só por isso se conseguia perceber, não é? Se conseguia inferir que não tinha sido nada cabeça com cabeça, não é? Por isso, como é que estes analistas todos depois têm a coragem de depois dizer uma coisa destas? Isto parece uma cartilha, parece que a versão oficial que se quis construir após o final da partida foi dizer que não era penalti nenhum, que foi choque cabeça com cabeça. É isto que me dá a entender, e tudo isto é muito triste, e pronto, e é um sintoma daquilo que o futebol português está doente. O futebol português está doente, e isto é só um sintoma dessa doença, não se conseguir de forma clara condenar esta decisão arbitral e ainda conseguir dizer o contrário, que não é penalti. Quer dizer, eu até me estou só a focar nesta questão, porque isto é tão evidente, não é? Que é chocante perceber como é que estas pessoas não conseguem perceber isto. E pronto, e não há muito mais a dizer, eu finalizava só dizendo que o futebol português parece o futebol português é uma vergonha, parece uma república das bananas. Quer dizer, como nós vemos, relevados patéticos que nem sequer deviam ser permitidos, nem deviam estar homologados para haver jogos. Quer dizer, isto não é um relevado, isto é um batatal. E felizmente não choveu, mas isto não dá para jogar futebol. Quer dizer, quando nós vemos jogos adiados por estar muito vento ou por estar muita chuva, e depois vamos ver que se permitem jogar, se permitem que estes relevados, nestes relevados se façam jogos profissionais de futebol, já dá para perceber o nível da desorientação que existe no futebol português, a nível de quem tem a obrigação de regular e de estruturar futebol. Depois vemos questões de clubes que têm jogadores suspensos e metem decisões em tribunais civis para poderem jogar no jogo a seguir. Quer dizer, é só mais uma das palhaçadas, perdoem uma expressão, do futebol português. Quer dizer, isto não acontece em mais, que eu saiba, isto não acontece em mais sítio nenhum do mundo, quer dizer, em mais nenhum futebol do mundo, ou pelo menos no futebol de países desenvolvidos, com estruturas organizativas profissionalizadas. Eu não vejo isto em mais lugar nenhum do mundo, não se percebe. E depois, pronto, todas estas situações que nós temos vindo aqui a relatar, das equipes do futebol do Porto é sempre prejudicado, equipa A, equipa B, quer dizer, é o que temos, é contra o que temos que lutar, mas o Futebol do Porto é conhecido por ter no seu ADN lutar contra tudo e contra todos, mas assim, há um limite, não é? Quer dizer, nós não podemos lutar contra
uma situação deste grau, desta magnitude, é difícil, não é possível humanamente, quer dizer, nós não somos, o Futebol do Porto não é constituído por super-heróis, não é? Humanamente é impossível lutar contra isto, não dá, por muito que o Futebol do Porto tenha pessoas na sua estrutura e jogadores muito guerreiros e com vontade de ultrapassar todos os obstáculos, lutar contra isto não é possível, não dá mesmo.